Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 20 de junho, solenidade de Corpus Christi, a celebração, a solenidade do corpo e do sangue de Cristo na Santíssima Eucaristia. Vamos refletir o Evangelho, a liturgia desse dia solene da nossa fé, desse dia santo. O Evangelho se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 11 a 17, e diz assim: Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, solenidade, festa solene de Corpus Christi. Portanto, hoje, quinta-feira, 20 de junho, para nós católicos, não é feriado ou feriadão. É dia santo, dia de irmos à igreja, participarmos desse dia que a igreja celebra desde o século XIII, essa quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, Pentecostes, Santíssima Trindade, primeira quinta-feira, a festa de Corpus Christi. Corpus Christi que significa o corpo de Cristo. Numa quinta-feira, para nos lembrar que o dia de hoje está intimamente, estritamente ligado à Quinta-feira Santa, o dia em que Jesus instituiu a Eucaristia. Mas muito bem, se na Quinta-feira Santa a gente já celebra a instituição da Santíssima Eucaristia, por que a igreja então nos coloca mais uma vez, durante o ano, como solenidade, como dia santo, como dia de preceito, não é? Por que a igreja nos coloca então mais um dia para celebrarmos o corpo de Cristo, a Eucaristia? Veja, meus irmãos, nós, grosso modo, somos lentos em entender, grosso modo a nossa fé se esfria nos mistérios, e sempre foi assim na história da igreja e na vida de tantas pessoas. E ao longo da história da igreja, então, nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, precisou, digamos assim, reforçar de novo que a Eucaristia não é um pão qualquer, não é simplesmente uma memória solene, que a Eucaristia é uma pessoa, que a Eucaristia é Ele mesmo. E o Santíssimo Sacramento da nossa fé, que a hóstia consagrada é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Nós comungamos uma pessoa, na inteireza dessa pessoa, corpo, sangue, alma e divindade. Às vezes, é difícil crer nisso. Os nossos irmãos cristãos protestantes não creem nisso. Não creem que a Eucaristia é Cristo. Não creem. Creem que é uma ceia, que é uma memória, que faz bem celebrar e tudo mais. Mas não creem que de fato ali está Jesus Cristo. Só nós católicos cremos assim e adoramos assim o tão sublime sacramento. Por isso hoje é dia de fazer não uma relíquia andar pelas ruas, mas Jesus Cristo vai andar pelas ruas, sobre os nossos tapetes, nas mãos do sacerdote tem uma pessoa, tem Deus, Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Grande esse mistério da nossa fé. E às vezes é difícil de crer, compreender, ou a gente pode se esfriar nesse mistério. E algumas vezes, na história da igreja, inclusive na história recente, acontecem os chamados milagres eucarísticos, quando a hóstia sangra, se transforma num pedaço de carne, quando o vinho coagula e vai ver, é sangue humano. E foi assim também por causa, na eventualidade, a instituição da festa de Corpus Christi. Um padre que tristemente sofria uma profunda crise de fé ao rezar a Santa Missa. Mas eu tenho Jesus na minha mão? Não, isso aqui é um pão abençoado. Jesus não está na minha mão, esse pão não é a carne dele. Jesus quis dizer que era a carne dele, uma crise de fé. E aí então um dia, pedindo a misericórdia de Deus, rezando nessa intenção para sair dessa
Nessa situação, desse emaranhado de dúvidas, um dia, celebrando a Santa Missa nas suas mãos, a hóstia começa a sangrar e o vinho que está no cálice, que já não é vinho, né, o sangue de Jesus, coagula como sangue mesmo. Então veja, queridos, são os milagres eucarísticos. Aí na internet você pode pesquisar e achar e se deliciar com isso, os milagres eucarísticos. E aí vamos lá então. Talvez muitas pessoas me escutem agora e digam assim: ah, padre, mas ficar falando de milagre eucarístico, de adoração ao Santíssimo, isso é um negócio meio medieval, não é assim. Olha, o próprio evangelho desse ano para Corpus Christi, Jesus está nos falando da partilha, do pão partilhado. Sim, meus irmãos, e aqui está o bonito da fé católica. Nós católicos não acreditamos ou nisso ou naquilo. Nós acreditamos catolicamente, conforme o todo. Sim, a Eucaristia é uma partilha, mas a Eucaristia também é para ser adorada. Sim, ela é para ser adorada, mas também é para nos levar à justiça, à solidariedade, à partilha, à comunidade e à igreja. Então, não é católico, portanto não é inteligente, a gente botar para brigar coisas que se complementam. E aqui tem um ponto. Milagre eucarístico. O que a gente entende quando a gente fala a palavra milagre? Se é milagre, e ninguém duvida que seja, se é milagre, é uma intervenção direta de Deus. Ora, se Deus quis fazer o milagre, quem sou eu para desconsiderar a importância do milagre e dizer, essas bobeiras de milagre, não precisa disso não. Bom, felizes daqueles que não precisam dos milagres para crer no milagre da Eucaristia. Mas se Deus quis fazer o milagre, tantos milagres eucarísticos, nós temos sim que acolher, celebrar, louvar e bendizer, porque tudo aquilo que Deus faz é bom. E se Deus quis usar dessa pedagogia para cooperar com a nossa falta de fé, ou com a nossa fé muito fria, uma fé às vezes sem amor, sem tempero, quem somos nós para dizermos, Deus, não precisa dessa técnica aí comigo, não. Nós não somos mais inteligentes do que Deus, mais sábios do que Deus, mais amorosos do que Deus, e nem temos uma pedagogia melhor do que a do próprio Deus. Então hoje, Corpus Christi, é o dia de um milagre eucarístico. A hóstia que sangrou, o sangue o vinho que se coagulou em sangue. E em todos os milagres eucarísticos, o bonito é isso, hoje a ciência vai descobrindo, todos os lugares onde o vinho se transformou em sangue, onde a hóstia sangrou, ou se transforma num pedaço de carne, duas coisas são tão bonitas. Primeiro, nunca se estraga sem ter conservante nenhum, fica pelos séculos. Segundo, o vinho transformado em sangue ali é sempre um sangue humano do tipo AB positivo. É algo muito comum entre os judeus, né? E sempre os pedacinhos de carne, como no milagre que faz com que a festa de Corpus Christi existe, esse pedacinho de carne é sempre um pedaço do coração humano de um homem. Que maravilha, minha gente! É Deus gritando a nós que Jesus Cristo está na Eucaristia, que a Eucaristia é Jesus, a transubstanciação. Não é mais pão, não é mais vinho. E hoje, então, é dia de celebrarmos isso, dia de caminharmos nas ruas com isso, pedindo a Cristo que Ele vá à nossa frente, entendendo, irmãos e irmãs, que a peregrinação da vida, na qual todos nós estamos, só está no rumo certo quando no caminho em que vamos, estamos seguindo Jesus. Estamos seguindo Jesus na Eucaristia. E que todo e qualquer caminho que a gente trilhe na vida, que nos faça virar as costas ao tão sublime sacramento da nossa fé, não é o caminho do céu, não é o caminho de Deus, não é o caminho da verdade. E aí, alimentados então por esse Cristo, a gente pode ter dentro de nós o coração que Ele tinha. Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, e aquela jaculatória tão bonita. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Na Eucaristia, nós pedimos a Jesus que nos dê o seu coração em nós. Porque o Evangelho hoje nos mostra um Jesus que tem um coração manso, humilde, misericordioso, enquanto que os discípulos estavam, talvez, não querendo se envolver com o problema da multidão. Não é isso que a gente ouviu no Evangelho? Jesus acolheu as multidões, pregava o reino de Deus e curava. Acolher o ser humano nas suas condições, cada um vem com uma história, e como às vezes para nós é difícil acolher o outro, pregar o reino de Deus e não ficar pregando o que a gente quer, e curando os enfermos, termos em nós essa unção do Espírito Santo que faz o Evangelho nessa terra ser mais do que uma ideia, uma teoria, mas ser um fato. Inclusive,
cura as pessoas nas suas enfermidades físicas, emocionais, espirituais, históricas. E aí então vai chegando a tarde e os discípulos, que eram muito fãs de Jesus, mas ainda talvez não tinham o coração que Jesus tinha, diz o quê? Senhor, despede a multidão. E Jesus diz o que para eles? Não, dai-lhes vós mesmos de comer. Na Eucaristia, meus irmãos, nós vamos aprendendo isso. Nós somos chamados a ser uma Eucaristia para o mundo. Dai-lhes vós mesmos de comer, não tem que mandar ninguém embora. Que lindo isso. Quando Jesus de fato nos habita como pessoa, como comunidade, como igreja, nós mesmos damos de comer. A gente não tem que terceirizar para os outros, não. Em Cristo está a plenitude de todas as coisas. Agora, essa plenitude de todas as coisas acontece no mundo através de nós. Dai-lhes vós mesmos de comer. E é na Eucaristia que a gente encontra essa força e passa a ter em nós o que dar. O que vamos dar ao mundo se não temos nada em nós? Então, quando a gente comunga uma pessoa, o Cristo, e passamos a ter em nós tudo aquilo que a multidão precisa. E então Jesus toma o pão, abençoa, faz a Eucaristia, no grego, né? Eucaristeia, a ação de graças, parte e dá aos discípulos, e os discípulos vão distribuir à multidão o pão, que sacia o corpo, mas que sacia a alma, porque Jesus nos quer plenos por inteiro, irmãos. Portanto, na festa de Corpus Christi, que sabedoria da igreja, ao nos propor um olhar para um mistério, para um milagre da presença real de Cristo na Eucaristia, nos coloca um evangelho que nos fala da partilha, da solidariedade, das pessoas se sentarem em pequenas comunidades e grupos, não falta para ninguém, ainda vão sobrar 12 cestos. É o maior milagre que Jesus fez, tanto é que é o único milagre de Jesus que está nos 4 evangelhos. Sim, Jesus multiplicou os pães, sim, como sinal de que ele quer o ser humano alimentado na sua dignidade humana, mas também, e junto com isso, e nunca sem isso, alimentado na alma, no espírito e na fé, através dos discípulos, através da igreja, através do tão sublime, do tão santíssimo sacramento da nossa fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.